A Clube da Insônia tem muitas cenas em filmes infantis que são bem questionáveis. Inclui monstros bizarros, espíritos, inferno e até mesmo humor. Já deixa aí o seu like assombroso, porque se você depois de adulto esqueceu algumas dessas cenas, hoje eu vou refrescar a sua memória. Eu sou a Nina e esse é o canal Torvo. Esquece o remake cheio de CGI. O clássico Convenção das Bruxas não precisava de computador para deixar a gente traumatizado. Eles usavam efeitos práticos, daqueles que parecem reais demais. As máscaras medonhas das bruxas eram tão bem feitas que pareciam sair da TV direto para a nossa sala. E quem comandava toda aquela maldade era a Angelica Huston, que ficou simplesmente impecável como a grande rainha das bruxas. Ela disse que esse foi o papel favorito da carreira dela. E segundo ela, nada é melhor do que fazer crianças gritarem. E olha, missão mais do que cumprida. Eu me lembro que, quando eu era pequena, esse filme passava na sessão da tarde. Eu já ficava tensa antes mesmo da cena começar. E é claro que eu me borrava de medo só quando eu era criança mesmo, porque hoje em dia eu não tenho mais medo não. Deixa de ser mentirosa, bicha! Olha, essa história já vem cheia de teorias cabeludas. E o pior é que muitas delas fazem muito sentido. Tem gente que jura que o Willy Wonka não é o excêntrico bonzinho que ele parece. E sim que ele é o verdadeiro vilão da história. Pensa comigo, ele contrata, entre aspas, os Umpa-Lumpas, mas ele não paga eles com dinheiro. Ele paga com chocolate. Ou seja, é uma espécie de escravidão açucarada. E outra coisa, os convites dourados podem muito bem ter sido a armação dele também. Porque parecia que realmente ele tinha escolhido minuciosamente cada criança para ir para a Fantástica Fábrica de Chocolate. E todos os acidentes com as crianças parecem ter sido previstos. Até as músicas e coreografias dos Umpa-Lumpas estavam bem ensaiadinhas, como se eles já soubessem o roteiro todo. Mas a cena que mais mexeu com o psicológico da criançada foi o passeio de barco, com luzes piscando, imagens bizarras e o Wonka fazendo umas caras assustadoras. Pra onde vamos navegar? Ao longo de toda a franquia de Toy Story, sempre tem alguma cena ou algum personagem que é colocado em cena para dar aquele mini infarto na gente. No primeiro filme, o Woody tem uma saga para voltar para casa do Andy. E o ponto mais tenso é quando ele vai parar na casa do Sid, que é o vizinho encapetado do Andy. E lá ele conhece os brinquedos modificados dele. Todos eles são estranhos, mas o que me marcou bastante quando eu era criança foi aquela aranha mecânica com cabeça de boneca, lembra? É o tipo de coisa que você vê uma vez e nunca mais esquece. Eu, pelo menos, nunca mais esqueci. E tem uma curiosidade aí. Esses brinquedos assustadores foram inspirados em modelos reais. Pois é, os animadores visitaram uma coleção bizarra num museu desconhecido lá na Califórnia e saíram de lá cheios de ideias para criar os seus próprios brinquedos mutantes. Agora pensa comigo, já é triste ver brinquedos sendo maltratados na vida real. Imagina no universo de Toy Story, onde a gente sabe que eles têm vida e sentimentos. É praticamente um filme de terror com etiqueta de filme infantil. E olha, já que até os brinquedos remendados do Sid se juntaram para sobreviver, você também pode se juntar para fortalecer o Torvo. É só dar aquele like maroto se você estiver gostando do vídeo, se inscrever para fazer parte do Clube da Insônia e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu postar. Imagina só, você cria uma filha ensinando desde pequena a nunca confiar em estranhos e a não aceitar nada de gente esquisita. Aí ela vê uma criatura com botões no lugar dos olhos e pensa: que pessoa confiável, vou até ficar pra fazer um lanchinho. Pois é, essa é a Coraline. Eu gostaria de merendar. Amiga, não tem como te defender. Para tentar convencer a garota a morar no outro mundo, a outra mãe se disfarça da mãe verdadeira. Mas quando o disfarce cai, olha, o visual real dela é o pesadelo em forma de stop motion. Ela lembra uma aranha magra e ossuda, com movimentos que parecem errados de propósito, sentada no escuro junto com os insetos medonhos dela que dariam medo até no corajoso do Indiana Jones. Quando ela se revela, não é só a Coraline que congela de medo, não. Até Marmanjo, que se acha corajoso, sente aquele frio na espinha.
Eu não sei se você lembra dessa animação, mas mesmo revendo hoje, o Expresso Polar ainda tem um clima bem sombrio. É aquele tipo de filme que fica no Vale da Estranheza, sabe? A história toda acompanha o Josh, que tá naquela fase do não acredito em nada do Natal. Até que um trem misterioso para na porta dele. Lá ele conhece novos amigos, um espírito e um moleque dedo duro. Mas a cena que pega mesmo é quando o Josh entra num vagão lotado de brinquedos. E do nada, o fantasma aparece controlando uma marionete do Scrooge. Lembra do Scrooge, aquele personagem lá dos Fantasmas de Scrooge? Aquele velho ranzinza, famoso por odiar o Natal? Ver essa marionete ganhando vida no meio daquele cenário já é suficiente para deixar qualquer criança arrepiada. E como easter egg é genial. Você já tinha reparado nisso ou passou batido pra você? Mano, tem demência? Falando nele, o Scrooge não se usa só como marionete no Expresso Polar, não. No próprio filme dele tem cenas que poderiam facilmente entrar no ranking de pesadelos infantis. A premissa do filme já é bem sinistra. O velho rabugento é visitado por 3 fantasmas. E claro que isso rende momentos bem bizarrinhos. Um deles é a visita do espírito do Natal presente, que até começa de uma forma bem alegre. Mas a risada dele tem aquele quê de que algo tá errado. Depois de mostrar cenas felizes do presente, a coisa muda de tom. O ambiente escurece e 2 crianças macabras aparecem do nada. É o tipo de cena que fica gravada na mente de qualquer criança. Esse menino é a ignorância. Essa menina é a necessidade. E pra fechar com chave de ouro no trauma, tem a cena em que o Scrooge é arrastado pela própria morte até o seu túmulo. Eu confesso que até começar a escrever o roteiro desse vídeo, eu nunca tinha assistido esse filme. Já tinha ouvido falar dele e principalmente daquela cena fatídica que todo mundo comenta. Então eu fui ver e olha, não decepcionou no quesito susto. Tem uma cena que o cachorro sonha que está no inferno. E não é um inferninho simbólico não. É um lugar cheio de fogo, sombras e cães demoníacos que agarram ele e arrastam ele direto para as chamas. Não é o tipo de cena que a gente espera encontrar num filme infantil, né? E talvez seja por isso que ela tenha ficado marcada na memória de tanta gente. Eu revi Gremlins recentemente e no começo eu até pensei, não tem nada de tão bizarro assim pra entrar no vídeo. Eu estava completamente errada. Muitas pessoas hoje em dia, e eu confesso que eu me incluo nessa, tem aquele certo preconceito com filmes antigos, como se eles não fossem pesados, mas alguns deles são sim. Eu lembrei que na época do lançamento e até hoje, muita criança já ficou traumatizada com a cena em que os bichinhos se molham. É como se eles incorporassem o espírito do Ragatanga e saíssem causando o caos total. E olha que isso é a versão leve da história. O próprio roteirista, que é o Chris Columbus, já comentou que o roteiro original era muito mais sombrio. E quando ele diz mais sombrio, não é exagero, gente. Incluía mortes explícitas, gremlins assassinos devorando o coitadinho do cachorro do Billy e até decapitando a mãe dele, jogando a cabeça dela escada abaixo. Eu tô passada, chocada. Sim, é extremamente perturbador. No fim, eles suavizaram muito a coisa, pra não traumatizar o público, né? Mas vamos combinar? Mesmo entre aspas, domesticados, essas criaturas ainda são o puro caos e conseguem assustar facinho. Deixa aqui nos comentários outras cenas que te assustaram quando você era criança. Se você gostou do vídeo, deixe seu like assombroso. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho. Muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.